Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a paz do Senhor. Sinto-me honrado nesta noite de estar juntamente com os irmãos e revendo vários amigos de longa data e privilegiado pela oportunidade, pela confiança concedida a nós, pelo pastor Vanderlei. Creio que a autorização foi dele, mas é claro que o que a mulher fala, o homem inteligente, ele acata. Glória a Deus. Queridos, é maravilhoso nós estarmos ministrando sobre mulher, porque na verdade é a obra-prima de Deus. Aí você fala, não, mas parece que é o homem, o macho. Não, é a mulher. Começa pelo material. O homem foi feito do barro, a mulher foi feita de carne. Olha que material muito melhor. E quando Deus faz o homem, a Bíblia diz que ele viu que tudo era muito bom, mas só que parece que acendeu uma luzinha nele, ele disse, eu posso fazer algo melhor. E é claro, tinha que tirar o homem da jogada, então fez o homem dormir, porque senão ia atrapalhar, e fez essa magnífica obra que é a mulher. Glória a Deus. Imagine o jardim sem a mulher, estava tudo choco, o homem estava lá e Deus olhou e falou assim, não tem jeito, eu tenho que colocar vida nesse jardim. Apesar do jardim ter tudo, não faltava nada, no aspecto visual, no aspecto de provisão, tinha tudo naquele jardim, mas o jardim não estava completo. Só veio estar completo com a mulher. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós temos experiência própria, Deixe a mulher sair de casa 1 dia, 2 dias, misericórdia. As coisas bagunçam tudo. Queridos, é fácil e ao mesmo tempo muito difícil pregar sobre mulher, porque tem tanta palavra linda, tem tanto exemplo lindo na palavra de Deus, que a gente fica meio perdido. Mas o Senhor colocou no meu coração, e eu creio que vai falar conosco sobre uma mulher que, confiando em Deus, ela pode não somente mudar o destino de um filho, mas ela mudou o destino de uma nação, ela mudou o destino de um povo, ela mudou o destino da humanidade, porque ela agiu por fé, ela agiu dentro do plano de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, e se você é um leitor da palavra, você já sabe de que mulher nós estamos falando. E nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, diz assim: E foi um homem da casa de Levi e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com barro e piche. E pôs o menino nela, e ela a colocou nos juncos à beira do rio. Sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. E as suas servas caminhavam ao lado do rio, e quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo-a aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse, esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, devo ir chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse, vai.
E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse: toma este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu. E ela o levou à filha de Faraó, e ele se tornou seu filho. E ela chamou seu nome Moisés, e disse: porque o tirei da água. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos fazer uma contextualização para que nós possamos entender a ação dessa mulher à luz das circunstâncias. É claro que todas as circunstâncias, elas são úteis para nós. Nós não gostamos de passar por adversidades, por problemas, por situações que nos afligem, mas nós temos que ter a certeza de que mesmo uma situação ruim, mesmo uma situação de aflição, mesmo uma situação que esteja nos oprimindo, nós podemos, com a ajuda do Senhor, com o direcionamento do Senhor, mudar tanto a nossa história, quanto a história de gerações. Não são situações que devem nortear as nossas ações. Não devem ser circunstâncias que nos movam, mas nós devemos ser movidos pelo Espírito de Deus, aquele que habita em nós, aquele que nos faz mais do que vencedores em qualquer circunstância. Mas para entender melhor, vamos dar uma rápida contextualizada no tempo em que este casal estava vivendo. Era um momento em que eles estavam no Egito. Tanto é que a história aqui relata filha de Faraó, depois ele vai ser cuidado por ela, depois de uma idade. Então, a situação aconteceu no Egito. E quando diz, homem da casa de Levi, tomou uma esposa de Levi, nós vemos que aqui se trata de um dos descendentes de Jacó, e portanto descendentes de Abraão, e portanto tendo promessa de Deus, mas eles estavam ali no Egito, já agora numerosos, porque eles desceram para o Egito muitos anos atrás, quando houve aquela grande fome na terra, em que José era o governador do Egito, e através de José, toda a sua família, cerca de 76 pessoas, vão para o Egito, estabelecem no Egito, e ali no Egito, eles se tornaram um povo forte, um povo com uma tremenda, ou um tremendo impacto naquela comunidade. Tanto é que você vê no capítulo 1, quando diz o versículo 7, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram, tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. E aqui nós vemos o cumprimento total da ordem de Deus ao criar o homem. Quando Deus faz o homem, Deus diz para ele: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai. E aqui o povo de Deus, descendentes de Jacó, Israel, justamente cumpriram com o plano de Deus, encheram a terra, multiplicaram, tornaram-se fortes, grandemente fortes. Mas isso incomodou, isso trouxe preocupação. Por isso, a Bíblia diz no versículo 8, que se levantou um novo rei que não conhecia José. Não sabia do grande feito que José realizara anos atrás, quando, na verdade, através da administração de José, ele pôde levar a nação do Egito a um nível superior a todas as nações. Se tornou a nação mais poderosa da terra. Por quê? Através da dinâmica ali de trabalho de José, ele comprou toda a terra do Egito para Faraó. Através do trabalho de José, ele fez com que todo o dinheiro que estava no Egito fosse para as mãos de Faraó. Porque quando houve o primeiro ano da fome, as pessoas tinham dinheiro, eles iam até José e compravam alimento.
No segundo ano, o dinheiro acabou, e eles disseram: José, não temos dinheiro, o que vamos fazer? José disse: vocês têm animais? Vocês têm gado, têm cavalos, têm ovelhas? Sim, então vamos negociar, tragam a ovelha e levam o alimento. Assim eles então entregaram todos os rebanhos para Faraó. Quando no terceiro ano a fome novamente ali assolando toda a região, eles disseram: nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais animais, mas nós temos campos. Tudo bem, vamos negociar. E comprou toda a terra do Egito para Faraó. No outro ano, não temos mais dinheiro, não temos animais, não temos campos, temos a nós mesmos. Então vocês vão pertencer a Faraó. E eu vou dar semente para vocês, e vocês vão semear, e 20% será de Faraó. Então imagine, queridos, que foi uma verdadeira ditadura voluntária do povo, mas ali Faraó era supremo, dono de tudo, e a nação se tornou muito poderosa. Mas paralelamente a esta nação se tornando poderosa, o povo de Deus também foi crescendo e se tornando poderoso, forte. Glória a Deus. Mas levantou o rei que não conhecia José, e ele viu que o grande número de judeus, descendentes de Jacó, era uma ameaça para o Egito. Era uma ameaça para o Egito. Queridos, contextualizando, nós precisamos ser uma ameaça para o inferno. Nós precisamos ser uma ameaça para todos aqueles que querem deturpar e atrapalhar a ordem das coisas. Nós só seremos realmente esta ameaça se nós crescermos, se nós multiplicarmos, se nós nos tornarmos fortes. E é claro, quando eu digo isso, não digo de nós mesmos, porque a nossa fortaleza vem de Deus. É nele que faremos proeza, é nele que somos fortes e valentes, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E houve um plano de opressão. Você pode ver isso no versículo 11. Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com as suas cargas. Então começaram a afligi-los com trabalho, com cargas. Mas o versículo 12 diz: mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. Aleluia! Queridos, talvez você olhe do seu lado, olha para qualquer situação que esteja realmente, parece que fora do controle. Mas, queridos, saiba de uma coisa: nós estamos em Cristo, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nenhum projeto maligno pode nos atrapalhar quando nós estamos em Jesus. Nenhum, isso é real, isto é mais do que certo, queridos. Então não tenha medo de nada, maior o que está conosco do que o que está no mundo. Glória a Deus. Então a aflição não resolveu o problema, escravidão não resolveu o problema, quanto mais afligia, mais crescia. Houve então um outro plano. Vamos dizer às parteiras que quando as hebreias forem ajudadas no parto, se for menino, que as parteiras matem na hora, no nascimento. Se for meninas, vivam. Só que a Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus. Versículo 17, mas as parteiras temiam a Deus, e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. Deus protege o seu povo, glória a Deus. Veio outro plano, já que não teve jeito isso aí, vamos agora dizer a todo o povo, versículo 22, Faraó ordenou a todo o povo, dizendo: todo filho que é nascido deveis lançar no rio, e toda filha preservareis com vida. Então os meninos agora deveriam ser lançados no rio,
para se afogarem, para ser comido ali por animais, jacarés, crocodilos, e assim o rei estaria evitando com que o povo continuasse a crescer. Essa era a circunstância, esta era o que estava naquele momento. E nos parece que, diante disso, aos olhos humanos, seria muito fora de contexto uma gravidez. Aí você poderia dizer, mas não tinha como eles iam evitar um filho? É claro que tem maneiras naturais de se evitar uma gravidez. Mas eles não estavam olhando para a situação. E quem sabe até Moisés veio como um não planejado. Isso acontece. Não estava nos planos, a situação não convinha, não era favorável, porque haviam leis que restringiam a vida dos filhos. E é claro, eu creio que Joquebede, quando engravida, por mais que ela talvez quisesse um menino, mas ela possivelmente orava e dizia, Deus, manda uma menina. Não é assim que a gente faz? Nós queremos fugir de problemas, nós não queremos situações que possam complicar a nossa vida. E a maior parte das nossas orações, elas são orações egoísticas, porque nós queremos ser livres. Agora, será que Deus quer nos livrar dos problemas ou Deus quer nos livrar no problema? Qual é a maior glória de Deus? Nos livrar do problema ou nos livrar no problema? Nos livrar no problema. E tudo que Deus faz é para a sua glória. A Bíblia diz, e você conhece muito bem, Romanos 8, 28, que todas as coisas, cooperam juntamente para os que amam a Deus e para os que são chamados segundo o seu propósito. Você está passando por alguma situação complicada aos seus olhos? Mude o seu olhar para aquela situação. Mude o olhar, porque a dimensão do problema, ela está na dimensão que você dá para ele. Deus dá uma revelação para Zacarias, no capítulo 4, e a situação não era também favorável naquela época, o templo estava por reconstruir, a cidade arrasada, as pessoas desanimadas, as pessoas olhando só para si e para os seus interesses, e Zorobabel olhando tudo aquilo à sua volta, e ele enxergava ele enxergava montanhas e mais montanhas, mas Deus dá uma revelação para Zacarias. Zacarias vai para Zorobabel e diz, Zorobabel, não é por força nem por violência, não é pelo braço, não é pela inteligência, mas é pelo Espírito de Deus. E Zorobabel, diante de você, este monte será como uma campina. Enxergue como Deus está enxergando, porque Deus não enxerga problemas. Ou você acha que no céu tem problema? Você acha que no céu tem crise? Não tem. E quando Jesus veio aqui há muito tempo, a primeira mensagem de Jesus foi, é chegado o reino de Deus. E se nós somos súditos desse reino, nós devemos encarar diferente tudo que acontece à nossa volta. Porque assim, o inimigo não vai ter vantagem sobre nós. Mas, queridos, precisam ter princípios. Princípios que norteiam a nossa vida, de maneira que a gente pode reagir diferente. Porque tudo tem princípios. Muitas vezes nós queremos resultados, mas nós não obedecemos o princípio para ter o resultado, e todo resultado é fruto de uma conduta, de um caminho, e não tem jeito de fugir disso. E nós tivemos aqui princípios, queridos. O primeiro princípio que nós devemos saber e buscar é o princípio de uma família funcional. Não existe família perfeita, mas existe família funcional. Existem famílias em que
as coisas fluem como Deus direciona. E existem famílias que não fluem desta maneira. E aqui nós vemos um princípio muito interessante, porque foi um homem da casa de Levi e tomou por esposa uma filha de Levi. Olha, esse princípio é um princípio que muitas vezes nós não levamos em conta, porque às vezes nós não olhamos agora com os olhos mesmo, mas olhamos muitas vezes com a emoção, com o coração. E a pior coisa que nós podemos fazer é seguir o coração, porque a Bíblia já declara que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Perverso, maldoso, nós não devemos ser guiados pelas emoções, porque as emoções podem nos levar por lugares terríveis. Nós devemos ser guiados por princípios, por coisas que realmente vão direcionar nossa vida. Então, este homem, por nome Arão, ele procurou uma das filhas da tribo de Levi, alguém que tinha particularidades iguais, que tinham mentalidades iguais, alguém que tinha DNA igual, alguém que pensava igual, visualizava igual, tinha objetivos iguais. Muitos casais amargam relacionamentos terríveis e doloridos, porque eles desprezam o princípio de buscarem pessoas que têm a mesma visão, o mesmo sentimento. E é claro, todos nós temos como fazer essas escolhas, mas às vezes os olhos se fecham e o coração, a emoção fala muito mais alto e acabamos errando. Mas tudo há um recurso. Esse é um princípio inviolável, mas se você não cumpriu esse princípio, a única coisa que agora você tem que fazer é que você vai ter mais investimento. Quando as nossas escolhas não têm critérios, nós precisamos de mais investimento. Um exemplo simples: se você vai comprar um carro usado, é claro que você tem que ter critérios e você tem que avaliar muito bem. Algumas questões são cruciais quando você vai comprar um carro usado. Você tem que olhar mecânica, olhar elétrica, eu não entendo disso, mas normalmente são assim, você tem que olhar tudo bem. Se você fechar os olhos para uma criteriosa análise, depois você vai ter um investimento. Puxa vida, eu não sabia que o motor estava batendo. Você teve como olhar. Eu não sabia que o farol não acendia, porque você não olhou. Agora você vai gastar mais para tornar tudo funcional. E é isso que muitos casamentos se encontram. Não houve critério na escolha, agora precisa haver muito investimento. E o problema é que muitos não gostam de investir, só gostam de gastar. E aí a relação fica muito difícil e a família fica disfuncional. Mas aqui a gente vê uma família funcional. A gente vê uma família com princípios. Guarde bem esse princípio. O princípio de mente que pensa da mesma maneira. E é claro, quem já casou não tem como mais voltar atrás. Mas quem não casou pode abrir bastante o olho e não ser guiado pela sua emoção. Queridos, e nós precisamos, já foi lido aqui sobre a sabedoria, Provérbios 3. E a gente sabe que na Bíblia nós temos um homem, que ele é considerado o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Salomão. Agora alguém pode pensar que a sabedoria de Salomão, ela foi algo assim, num determinado start da vida de Salomão, Deus então foi lá e pá, sabedoria. Parece que foi assim, porque a Bíblia diz que Deus aparece com ele em um sonho, e fala assim: Salomão, pede-me o que você quiser, que eu vou lhe dar. E é claro, todos conhecem a história. Ele logicamente gritou: eu quero sabedoria. Agora veja bem, queridos, que esse pedido de Salomão, ele não foi um pedido simplesmente porque Salomão era muito inteligente e Salomão deu um start naquele momento. Não, foi algo que foi incutido na mente de Salomão.
Abre aí em Provérbios, capítulo 4. Você sabe que Provérbios foi Salomão que escreveu. A maioria dos provérbios. E no capítulo 4, a partir do versículo 1, ele começa dizendo assim: filhos, ouçam a instrução de um pai, e atentai para conhecer o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Agora ele começa a falar dele. Veja que ele está falando dele, e conforme está aí na transparência, quando eu era menino, Salomão está dizendo, ainda muito pequeno, filho único de meus pais, e muito especial para minha mãe, o meu querido pai me ensinava dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Busca sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afaste. Não abandones a sabedoria, ela te protegerá, ama e ela te dará segurança. O principal ou o princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria. Investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Dedica grande consideração à sabedoria, e ela te exaltará, abraça e ela te honrará. Ela te coroará com exuberante diadema de graça sobre a tua cabeça, e nela fará repousar o esplendor da tua glória. Era isso que Salomão escutava. Ele era pequeno, menino, e o pai dele, claro, o pai dele privilegiando ele: filho, vou te ensinar um segredo, sabedoria, 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 sabedoria. E Salomão está crescendo e aquele negócio está na cabeça dele: sabedoria, sabedoria. E talvez ele nem sabia o que era sabedoria. E ele fala: mas o meu pai está me falando que sabedoria põe uma coroa na cabeça, sabedoria me dá riqueza, sabedoria me dá glória, sabedoria me dá vida longa, sabedoria é tudo, sabedoria, sabedoria, sabedoria. Quando Deus fala assim: Salomão, o que você quer? Eu quero sabedoria. Não tem jeito, queridos, de que se você ensinar, não tem jeito de desviar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Este é um princípio de uma família funcional, uma família que incute nos filhos algo de valor. Algo de valor. E você conhece a história de Moisés, conhece a história muito bem. Moisés então foi criado pela própria mãe, conforme a história que diz, Deus é muito irônico, ele inverte a história. Quem deveria matar, agora paga para não morrer. Quem estava ali para destruir, agora investe para construir na vida de um menino, e diz: esse menino vai ser meu filho quando ele crescer. Era a filha de Faraó assim, eu adotei esse menino, e ele paga, a mulher paga a própria mãe para sustentar o filho. Mas Joquebede não perdeu tempo, e ela amamentando o seu filho ali. A Bíblia não declara isso, mas pelo resultado nós sabemos como foi o meio, como foi tudo ali, como o processo aconteceu. E eu tenho certeza que ela olhava para Moisés, e desde que ele nasceu, a Bíblia diz que ela viu que ele era formoso, e algumas versões diz bonito, mas eu acredito que esta palavra formoso, ela tem uma dimensão muito maior do que uma estética, muito mais do que uma beleza natural, porque qualquer mãe acha o seu filho muito bonito, mesmo que as pessoas de fora achem que tem alguma coisinha para melhorar, a mãe acha que é o máximo, e é mesmo, não podemos nem tentar falar que não é. Então, quando ela olha para aquele menino, ela não vê simplesmente uma beleza física, ela vê algo especial naquele menino. E ela, amamentando aquele menino, ela cuidando daquele menino, ela dizia: filho, talvez ela não falasse filho, para não causar uma certa questão, ela dizia: olha, você tem na veia o sangue desse povo que está escravizado.
Olha, o seu Deus, menino, é o Deus que fez o céu, a terra, o mar. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele sustentou os antepassados, e a cada dia Joquebede ia colocando na cabeça de Moisés, e ele ia introjetando toda aquela palavra, tudo aquilo dentro do coração dele, e ela cuidando daquele menino, e ela dizendo: olha, você será um instrumento nas mãos de Deus. Você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Deus usa pessoas para realizar os seus propósitos. E aquela família funcional ali estava incutindo na cabeça daquele menino, principalmente a mãe, porque conforme o pastor Vanderlei disse, a mulher sábia edifica a sua casa. E ela estava construindo alguém ali. E queridos, a Bíblia declara lá em Hebreus 11, que quando Moisés foi grande, quando ele adquiriu a sua maioridade, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rejeitou o trono do Egito, ele rejeitou ser o Faraó, porque pela história, o Faraó não tinha descendentes, não tinha filho, então logicamente o seu neto Moisés seria o próximo Faraó. A Bíblia diz que ele rejeitou por um momento ter a alegria e o gozo do pecado ali no Egito, porque ele via a recompensa mais na frente. Mas quem fez isso? Foi a sua mãe, foi uma mulher. Por isso que uma mulher com fé, uma mulher com visão, ela não somente salva o seu filho, ela não somente edifica um homem, mas ela salva gerações, nações, ela muda o curso do mundo, porque aquele filho pode ser um outro Moisés. Aleluia, glória a Deus. Então, o exemplo de viver por fé, ela não rejeitou a sua gravidez, ela não usou nenhum artifício para não ter, e quando o menino chegou, ela não escabelou, ela disse: meu Deus, como é que eu vou fazer? Não, ela vivia por fé, e quem vive por fé, ele pode viver descansado, porque no momento certo, Deus fala: faz desta maneira, e ela, orientada pelo Senhor, ela fez algo inusitado. O rio que deveria matar os meninos, foi o rio que salvou o seu filho. Talvez nós tememos muito por nossos filhos irem para a faculdade, porque as estatísticas são que dos que vão para a faculdade, dos que são crentes e vão, 70% abandonam a fé. É um número muito alto, mas querido, se você investir no seu filho, se você, mãe, inculcar no seu filho os princípios de Deus, não os princípios de uma religião, não os princípios que muitas vezes alguém defende, mas os princípios de Deus, pode ficar tranquilo, quando ele for para o palácio de Faraó, ele vai chegar o momento de decidir, e ele vai decidir pelo Senhor Jesus. Confia, pode confiar, faça o seu trabalho, descanse, enxergue além do natural, não enxergue o que estamos vivendo. O que nós estamos vivendo é uma degradação total de valores, é uma perseguição implacável contra a família, é algo que Satanás muda um pouquinho a tática, mas o objetivo é o mesmo: destruir filhos e filhas. Aqui era através do trabalho forçado, era através de matar literalmente os meninos, mas hoje ideologias que vocês já conhecem muito bem, estão conseguindo tirar a masculinidade do menino, a feminilidade da menina, estão degradando valores da família para destruir justamente a família e atingir a igreja em cheio. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Queridos, a igreja é invencível. E se você faz parte da igreja, você é invencível. Basta você olhar além do natural.
Tire os olhos da montanha. Enxerguem que montanha para Deus é planície. Então, fique tranquilo. Planeje sobre inspiração de Deus. Planeje sobre inspiração de Deus. Não faça nada sem a direção de Deus. Alguns anos atrás eu escutei um testemunho no CENEP, ou CEMEP, parece que era um trabalho que o pastor Gesiel Gomes fazia. Eu participei lá em Caratinga e uma irmã deu um testemunho. E ela disse que num determinado dia, ela tinha uma adolescente, e num determinado dia o adolescente chega da escola e diz: mamãe, hoje tem uma festa de aniversário do meu colega lá no tal lugar assim assim. Vamos supor que se fosse algum tempo atrás aqui, alguém diria assim, ó, é uma festa de aniversário lá no Mona Lisa, e eu vou, porque adolescente é assim, né, eles já colocam tudo de acordo com a cabeça deles. E ela, filho, não mãe, não, eu vou. E naquele momento de desespero da mãe, o Espírito Santo falou com ela: busque a minha ajuda. E diz ela que naquele momento ela disse: ok filho, entrou para o quarto e começou a orar. E não sabia nem o que orar. Senhor, como eu vou fazer? Eu não sei. E talvez ela só gemia, ela dizia que não tinha palavras. Mas isso é um segredo, porque diante de Deus você não precisa ter palavras. Você precisa falar sim, porque a Bíblia diz que nós devemos falar, mas antes de falar o Senhor já conhece. Então se você não aguentar falar, saiba que a sua oração está sendo ouvida, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele transforma tudo. E de repente aquela mãe ali orando, sem saber, ela escuta o telefone tocar. Era naquela época que tinha aqueles telefones fixos, né? Quando tinha o telefone fixo, as pessoas eram mais conectadas entre elas. E agora com o telefone móvel desconectou muito, né? E o telefone toca, e ela de lá do quarto escuta. E de repente ela escuta: tá. Ok, tá bom. Aí ela sentiu no Espírito no coração que o Espírito Santo falou: pode sair daí, já está resolvido. Quando ela chegou na sala, o menino estava afundado no sofá. Ela disse: filho, o que foi? O que foi, filho? Mamãe, não vai ter aniversário mais não. Uai, o que foi, filho? Meu colega deu febre, ele está no hospital. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe por que dá muito errado na nossa vida? Porque nós queremos agir com a nossa mão, com o nosso pensamento. Mas aquela mãe fez o que ela pôde fazer, escondeu o menino por 3 meses, não podendo mais esconder. Ela fez tudo o que fez. Ela fez aquele cestinho, betumou. Ela pediu à sua filha maior: filha, acompanhe os acontecimentos, e orientou. Quando a menina perguntar, você já se apresenta e diz que você tem uma pessoa que pode amamentar esse menino, e eu vou deixar ele um pouquinho com fome, porque ele vai se apresentar muito faminto, e ela vai ficar sem direção. E talvez alguém pense assim, né, que ela colocou ele no rio abaixo. Não, queridos, a Bíblia diz que colocou entre os juncos, no local estratégico, seguro. Você não abre mão do seu filho, tá bem? Não deixa o seu filho correr, não. Talvez você, lendo rápido, você pensa que ela colocou no rio e a cestinha foi embora. Não. Ela colocou no junco e ela disse: eu sei, Deus já me revelou tudo, eu sei o que vai acontecer. Ela sabia. A Bíblia diz em Salmos 25:14, que o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Ela sabia, queridos, a mãe sabe. Como se não bastasse, a mulher tem o 6º sentido, naturalmente ela tem o 6º sentido, e se ela for de Deus, ela tem o 7º, 8º, 9º, 10º, sem limite. Uma mulher que teme ao Senhor, ela é mais poderosa do que um exército. Cantaram aqui sobre Débora, o Baraque estava lá: eu não vou, Débora. Você não vai não, rapaz? Não, eu só vou se você for comigo. Eu vou.
Aleluia. Glória a Deus. Ela planejou, queridos. Miriam estava vigiando. E chegou o momento de Miriam agir. Quando a princesa vê aquele cestinho, as servas buscam o cestinho, quando abre, o Moisés estava de boca aberta, né? Chorando, que fome. Miriam chega, olha, você quer que alguém cuide desse bebê? Eu sei quem tem leite que pode amamentar esse bebê, você conhece? Sei quem. E chega Joquebede, e a princesa então diz, olha, cuida desse menino, eu vou te dar o seu salário. Eu acho que é bênção demais. Deus é irônico, não é, queridos? Deus é irônico. Vocês têm ordem para matar os meninos? Mas na minha lei vocês vão cuidar, pagar, vocês vão gastar. Glória a Deus. Queridos, Provérbios 16, 3. Guarde esse versículo. Todos nós, mulheres e homens. Provérbios 16, 3 diz: consagre ao Senhor tudo que você faz. Consagre ao Senhor tudo que você faz. É tão interessante essa questão de fazer. O Salmo 1, ele começa dizendo de alguém que não anda no caminho dos ímpios e tal, e diz que ele vai ser como uma árvore plantada a ribeiros, folha não cai, ele dá o fruto, e termina o versículo 3 assim: e tudo quanto fizer, prosperará. Nós somos chamados para confiar no Senhor, mas não somos chamados para cruzar os braços. Nós somos chamados para depositar a confiança no Senhor, mas somos chamados a agir de acordo com a direção do Senhor. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Consagre ao Senhor, dedique ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Bem-sucedidos. Terminando, queridos, nós já falamos e repetimos, a ação de Joquebede não salvou simplesmente o seu filho. O que você fizer em Deus, mulher, não salvará apenas o seu filho, mas salvará nações e gerações. Garantirá que o plano de Deus seja estabelecido e que toda a humanidade seja abençoada. A descendência de Abraão, que era essa descendência aqui, ela tinha uma promessa de Deus: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, se hoje temos esse privilégio de cultuar ao Senhor, é porque não foram extintos aqueles homens desta nação, e eles puderam se tornar uma grande nação, e através dessa nação vir Cristo, e Cristo veio e cumpriu com o plano de Deus, e nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Se você agir com fé, você não vai formar simplesmente um homem que vai se destacar na sociedade. Moisés foi um homem que mudou a história de uma nação, e se destacou não somente na Bíblia, mas na história geral. Moisés é estudado nas escolas na história geral. Moisés não foi somente este grande estadista, esse grande legislador, ele foi um insuperável profeta de Deus. E eu falei que eu ia falar uma heresia aqui hoje. Me perdoe da heresia, conserta depois. Nem Jesus foi um profeta maior do que Moisés. Porque Deus disse para Moisés, está lá no capítulo 18, versículo 18 de Deuteronômio: Moisés, eu vou levantar um profeta semelhante a ti, e eles vão ouvir este profeta. Jesus foi um profeta semelhante a Moisés. É claro que em muitos e muitos aspectos, Jesus é superior a Moisés infinitamente mais. Está lá em Hebreus capítulo 3, ele é superior. Mas em termos de profecia, em termos de ofício, é o próprio Deus que falou: eu vou levantar um igual. Então não é mais. Eu entendo que igual é igual, mas me perdoe aí se alguém falar a heresia. Mas, queridos, Moisés foi um profeta insuperável. Moisés foi alguém que se destacou na sua geração, entre todos aqueles 6 milhões que saíram do Egito.
A Bíblia diz lá em Salmo 103, versículo 7, que Deus fez os seus caminhos, ou melhor, Deus fez conhecidos os seus feitos aos filhos de Israel. Preste atenção, Deus fez os seus feitos conhecidos aos filhos de Israel. Então os filhos de Israel viram a mão de Deus agindo, viram os milagres de Deus, viram a operação miraculosa de Deus entre eles, através de Moisés. O povo de Israel viu os feitos de Deus, mas o mesmo texto diz que o Senhor fez o seu caminho revelado a Moisés. Moisés não conheceu só feitos, Moisés conheceu o caminho. Deus não quer que nós só conheçamos os feitos dele, Deus quer que nós conheçamos o caminho, porque conhecer o caminho é andar no caminho, e andar no caminho de Deus é andar com ele. Não tem maior privilégio do que esse. Moisés foi insuperável na sua geração, e esta mulher, com certeza, deixou esse legado de fé e de sabedoria. De sabedoria. Glória a Deus. Glória a Deus. Homens que aqui estão, né? Casados. Valorize a sua mulher. Valorize a sua mulher. Valorize. Se você é um homem de sucesso, como eu sou, como o pastor Vanderlei é porque nós temos uma grande mulher ao nosso lado. Não falo isso aqui por... não é força de expressão. Força de expressão. Aí talvez você fale assim, mas você não conhece a minha mulher. Tá certo, mas eu posso quase te falar que você não fez nenhum investimento. Você só quer sacar. Tem gente que só tem cartão Bolsa Família. Não deposita nada, mas vai lá no dia lá e saca. Saca um pouquinho, né? Porque se não tem investimento, você saca muito pouco. Mas aqueles homens que reconhecem o valor de uma mulher e sabem o que uma mulher virtuosa pode fazer em favor de um homem, ele investe tudo nela. Nós lemos 31 de Provérbios, a partir do versículo 10, aquela questão da mulher virtuosa, né? Eu até achei que ia ler aqui hoje, porque esse texto é clássico, né? Lá tem um versículo que o seu marido é honrado na cidade. Por que aquele marido é honrado nas portas? Um homem honrado nas portas era um homem que tinha a posição de juiz, porque os julgamentos naquela época eram feitos na porta da cidade. Ele era um juiz. Por que ele era um juiz? Porque ele tinha uma mulher de valor ao seu lado. De valor ao seu lado. Queridos, talvez você pensa que não tem jeito, a sua mulher, de repente, ela tem uma cabeça meio virada. A gente sabe que tem umas mulheres com cabeça virada mesmo, né? Mas é porque o marido é mais cabeça virada ainda. Porque mulher, queridos, fazer uma comparação aqui meia chula, eu acho que eu não volto aqui mais, pastor Vanderlei. Mulher é igual transformador. Recebe 110 e dá 220. Mulher é esse ser maravilhoso que sempre dá muito mais do que recebe. Agora tem mulheres que infelizmente não tem nada do seu marido, não tem reconhecimento, não tem valorização, não tem ajuda, não tem nada. Como é que o marido quer que dá alguma coisa? É você que está destruindo ela. Como o pastor Vanderlei disse aqui muito bem, você é o sacerdote do seu lar. E o que o sacerdote faz? O sacerdote abençoa. O sacerdote busca uma resposta de Deus e abençoa. E vai abençoando. E uma mulher abençoada não tem outra coisa que ela não dê do que duplicada bênção. Então, queridos, que sirva de alerta para nós. Que sirva de alerta para nós. E que nós possamos valorizar quem está do nosso lado. Agora, hoje. E não depois que às vezes perder.
Porque às vezes até perder não valoriza, e depois que perde fica doido atrás. A gente vê muito isso. Mas que Deus abençoe cada irmã aqui, esse grupo lindo. E mais uma vez agradeço, pastor Vanderlei, a honra. Cida, agradeço. E eu só estou aqui também pelo convite, mas foi porque a Alana falou assim, não, você vai lá. Falou. Uai, você anda pelo mandato? Deus falou com Abraão, dê ouvido à sua mulher. Então, marido, dê ouvido à sua mulher, você está ouvindo a voz de Deus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe, querido. Aleluia. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus.